Boa noite. Bem-vindas ao Pausa Zen, nosso encontro das segundas-feiras. Sejam todas bem-vindas. Então, essa é uma série de lives que acontece toda segunda-feira, às 19h30, aqui no Instagram. Um momento para a gente praticar presença, para a gente praticar um hobby artístico. Começa artístico e ele acaba se transformando também num hobby terapêutico. Então, boa noite e bem-vindas. Sou Jana Palaoro e eu compartilho aqui essa técnica artística que se chama Zentangle. É um método, uma técnica de desenho simples, relaxante, fácil de praticar, que nos ajuda a aliviar estresse, ansiedade. E ele surgiu, essa técnica, o Zentangle, ele surgiu nos Estados Unidos há mais de 20 anos e amanhã é o Dia Internacional do Zentangle. Então, é uma data que se celebra essa bonita técnica, né, que é um hobby, muito mais do que isso, é uma prática que acaba se transformando numa filosofia de vida. Tá? Então, bem-vindas! E nós estamos praticando aqui, então toda segunda-feira, alguns minutinhos, tá? Para demonstrar como é que funciona esse método, essa prática. Nós utilizamos poucos materiais, ele é uma prática bem acessível, os materiais são acessíveis, utilizamos um pequeno pedacinho de papel e aqui eu recorto ele no formato de 5 por 5 centímetros, é o que nós utilizamos aqui nas nossas práticas. Utilizamos caneta preta, qualquer caneta que você tiver aí. O material não é para ser um impeditivo para experimentar e sentir essa técnica. Então, papel, caneta preta ou a que você tiver. E um lápis de ponta macia. Utilizo também um esfuminho, que é esse material, para espalhar o grafite no papel. Eu sei que nem todos têm, pode ser utilizado um cotonete até o próprio dedo, tá? Então, os materiais são bem simples e acessíveis. E toda segunda-feira compartilho também aqui essa técnica como um ritual de calma. Então, o chá ou alguma bebida da sua preferência, ela está sempre nos acompanhando aqui nas práticas. Nesse fim de semana, acho que foi sábado, eu compartilhei aqui nos stories uma matéria do nosso jornal local aqui, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que trazia a importância e quanto vem crescendo os hobbies artísticos. E ali, apresentando, né, algumas pessoas se dedicam a aquarela, cerâmica, pintura, bordado. Então, o quanto isso vem crescendo e quanto as pessoas estão buscando hobbies artísticos como um momento para ajudar no relaxamento, né, como uma oportunidade de regulação emocional também. Relaxamento, para buscar paz, para buscar se desconectar um pouco das telas. Então, ali no momento de folga, no nosso momento de lazer, poder se desconectar um pouco das redes, daquele excesso de informação que nós recebemos. Então, se a gente se desliga do trabalho, né? Está ali no nosso momento de descanso, uma oportunidade de buscar práticas que vão de fato relaxar e aliviar nossa mente e não colocar cada vez mais informação para dentro, que é o que acaba nos cansando mais nos nossos momentos de lazer, né? Costuma ter o efeito contrário daí, a gente acaba mais cansada, mais sobrecarregada, com excesso de informação. Então, essa matéria, ela trouxe, eu até compartilhei o vídeo, ela traz esses hobbies artísticos como uma âncora de presença, que é o que eu sempre trago aqui, né, nas lives.
Então, momento para se reconectar com o presente, estar mais atento às nossas emoções, e aí se a gente está atento, a gente pode começar a pensar numa regulação, né? Regular as nossas emoções, e sabemos o quanto é difícil e desafiador lidar com as nossas emoções, e como um relaxamento e momento também de autoexpressão, da gente buscar ali a nossa autenticidade, né? Buscar a nossa própria expressão através de uma técnica artística. E foi assim que eu cheguei no método Zentangle, foi buscando sim um hobby artístico, tá? E que acabou se transformando, muito mais que isso, uma técnica, um hobby terapêutico. Começou como uma procura de um hobby artístico e foi ganhando cada vez mais espaço, incorporando na rotina, criando espaço na minha rotina. Eu fui criando espaço para esse hobby também, e ele foi se transformando numa filosofia de vida. E é o que eu venho compartilhando aqui nas segundas-feiras. E amanhã, como é o Dia Internacional do Zentangle, deixo o convite para que vocês pratiquem, experimentem esse hobby e sintam os benefícios a partir da prática, que é uma prática simples e muito fácil, de fato, de praticar. Não precisa saber desenhar, não precisa ter experiência com técnicas artísticas, desenho, nada disso. A gente segue um passo a passo que é acessível para todos. E vamos para o momento, então, do desenho, da técnica, em que eu demonstro aqui, compartilho com vocês e nós desenhamos juntas. Então, separem aí um material, um papel, o que vocês tiverem à mão. O importante é experimentar, tá? Quem já está praticando há mais tempo, quem já está fazendo parte das segundas aqui de pausa zen, já está acostumado com os materiais, então. E eu vou virar a câmera, segurem aí que vai balançar um pouquinho. Virar a câmera aqui para a área de trabalho. Então, essa é a telinha que eu demonstrava no início da live. Esse pequeno quadradinho que nós recortamos de 5 por 5 centímetros. Acho que deu uma pausa aqui na conexão. Então, eu falava aqui. Acho que voltamos agora. Tudo bem aí com a conexão? Me escutam? Eu falava aqui desse pequeno quadradinho, né, que nós recortamos aqui de 5 por 5 centímetros, tá? E ele é pequenininho, para a gente poder praticar num curto espaço de tempo, para a gente poder iniciar e concluir sem deixar pendências, né? As nossas listas de pendências já são enormes, a lista de tarefas são enormes, a gente não precisa de mais pendências ali na nossa lista. Então, desenhamos em pequenos quadradinhos assim mesmo. Iniciar e terminar num curto espaço de tempo. Então, através deste hobby, dessa técnica artística, a nossa ideia aqui é ter um momento para sorrir, para respirar, para relaxar. É fácil, é relaxante, mas também é divertido, tem que ser leve. Também um lembrete para a gente inspirar e expirar com atenção, trazendo consciência aqui para esse momento. Então, diante dessa pequena telinha, com esses lembretes, a gente vai fazer uma inspiração e uma expiração suave, cada um no seu tempo. E o primeiro passo. E hoje eu tô com dificuldades aqui na minha conexão, vamos ver, agora voltou de novo. Então, eu falava que o primeiro passo do método Zentangle é a gratidão e a apreciação. Então, antes de qualquer traço, de fazer qualquer coisa aqui no papel, a gente lembrar, então, de algo que a gente pode agradecer hoje e apreciar hoje.
Eu escolho começar a prática agradecendo, poder conhecer e compartilhar esse método, que é o método Zen. Então, tá desafiadora aqui a minha conexão, gente. Mas vamos lá. Falava que escolho iniciar a prática hoje com gratidão e apreciação, agradecendo, então, ter conhecido essa ferramenta, esse método Zentangle e poder compartilhar aqui com todos vocês. E o que você escolhe agradecer aí hoje? Então, o próximo passo, após a gente estar aqui atento ao papel, são 4 pontinhos, um próximo de cada quina do papel. Então, nós conectamos estes 4 pontos, estes 4 pontos com linhas. Não precisa ser perfeitamente retas, nós não buscamos a perfeição. E agora, a nossa tela não está mais totalmente branca, nós temos aqui uma moldura para iniciar a nossa prática. E um convite para a gente ir quebrando, né, esse espaço branco que às vezes pode nos amedrontar. Então, já não está mais uma tela totalmente em branco. E hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês, vou fazer antes uma recapitulação, porque nós já estamos há algum tempo praticando juntas, né, toda segunda-feira, para quem acompanhou aqui comigo as anteriores. Então, a cada segunda-feira eu estou compartilhando um padrão que nós chamamos de Tangle. Então, cada segunda-feira compartilhando um Tangle diferente, poucos minutos para a nossa prática, tá? Então, já fizemos muitos desenhos bonitos aqui nas últimas semanas, tá? Recapitulando um pouquinho. E o de hoje, o padrão de hoje, ele se chama Pokerut. E eu vou registrar. O padrão de hoje é o Pokerut. Vou registrar aqui para vocês. Como é que nós iniciamos o Pokerut? Eu vou começar aqui do meu canto inferior esquerdo e eu vou fazer duas linhas quase paralelas, levemente curvadas, e no topo delas um arco assim, como se fosse um C abraçando. E englobando, neste desenho que fiz até aqui, um círculo. E eu posso preencher esse espacinho aqui com tinta preta. Então, nós repetimos, vou repetir aqui do lado. Então, uma linha, uma outra linha que vem paralela, e elas podem ir brincando no movimento, não precisa ser reta, esse Czinho no topo, e o arco, e aqui o arco ele vai passar ali por baixo, um círculo, assim. E eu posso deixar em branco esse espacinho, ou preencher com tinta preta, como eu fiz aqui, e aí eu posso escolher. Este padrão, este Tangle se chama Pokerut. E nós vamos preencher toda essa bordinha, repetindo esse desenho. Então, eu posso vir aqui desse cantinho, com linhas que vem buscando ser ficar paralelas assim, com essa suave curvatura. E vou preenchendo aqui.
2 arcos, um no topo e o círculo. E aqui é o passo que nós vamos desenhando. A gente se obriga a prestar atenção nas linhas, aqui no movimento da nossa mão. E esse é o segredo do Zentangle, porque nesse processo a gente acaba reduzindo os nossos pensamentos. Então, de forma aleatória, a gente vai fazendo essas linhas e o círculo. E aqui lembra umas frutinhas, umas cerejinhas, uns tomatinhos, não sei, a nossa imaginação aqui ela vai brincando. E aí cada um vai enxergando uma imagem diferente. Aqui a gente busca trabalhar formas abstratas. É uma técnica abstrata. A gente vai preenchendo toda essa borda com o Pokerut. Agora eu posso fazer umas orbes aqui em alguns espaços, umas orbes que são pequenos círculos. Posso preencher com pequenos círculos aqui, em alguns encontros. Ou eu posso também preencher com tinta preta. Aqui os espaços entre as hastezinhas. Posso preencher com tinta preta aqui entre as hastes e as esferas, esses círculos. Relaxando, aliviando as tensões. Então, todos os espaços em branco aqui, entre esses elementos deste padrão do Pokerut, eu estou preenchendo com tinta preta. Criando esse contraste. A cada traço, a cada preenchimento, eu vou focando mais e mais nessa atividade que eu estou fazendo aqui. É uma atividade praticamente meditativa. O foco é reduzir o fluxo de pensamentos. Como se na mente nós tivéssemos um botão com volume dos pensamentos. E aqui, enquanto nós vamos desenhando, é como se a gente diminuísse o volume dos pensamentos. E é isso que nós fazemos com esta prática, com esta técnica. Então, não é algo consciente que eu vou ficar aqui pensando, eu vou pensar menos. Não, eu simplesmente foco no desenho. E esse processo ele vai se tornando natural. Cada vez menos pensamentos.
Então lembra de respirar, não colocar muita tensão aqui no papel. E aqui alguns cantinhos aqui da borda, vou preenchendo com tinta preta. Reforçar aqui a borda. Aqui em cima eu vou fazer uns círculos, umas orbes, para fazer o acabamento da bordinha. Não preciso preencher tudo. Aqui é para ir trabalhando também a criatividade. Nenhum fica igual ao outro. Cada um vai trazendo a sua expressão aqui, brincando com esse desenho. Então, nós trabalhamos aqui com algum efeito de sombra, lembra do lápis que eu falei no início? Acho que eu vou preencher todos os espacinhos aqui que eu criei no topo das hastes com a tinta preta, como eu tinha feito lá no início. Aqui. Então, eu vou preenchendo esses cantinhos do Pokerut. Enquanto eu demonstro aqui para vocês, então já vou aproveitando para relaxar também. Os dias estão cada vez mais rápidos e corridos por aqui. Então esse é o momento de pausa no fim do dia para descansar a mente. Se permitir descansar, não só no fim de semana, não só nas férias, mas incluir na rotina momentos de pausa e descanso. Alguns breves momentos já são suficientes. Então, acrescentar agora o lápis, como se fosse aqui eu escolho um dos lados, por exemplo, sempre na direita aqui, e faço como se fosse um pequeno sorriso a lápis, assim. Um Czinho, um sorriso. Escolho um ladinho, aqui eu escolhi o da direita. A lápis suave. E venho, pode ser então com cotonete, eu utilizo o esfuminho. Qualquer material macio para espalhar, então, o grafite aqui. E ele vai dando, então, do círculo, esse efeito de esfera, um efeito 3D dessas bolinhas aqui do Pokerut. E a gente espalha. Com suavidade, delicadeza, aqui no papel, fazendo um carinho aqui no papel. E a gente acrescenta um pouco, se quiser dá para acrescentar mais. Sempre gosto de começar só com um pouquinho, e aí, se eu sinto a necessidade,
aqui embaixo também, onde as hastezinhas estão encontrando. Parece um fruto, né? Uma cerejinha. Pouquinho e vai espalhando. A gente não usa técnicas muito sofisticadas, são técnicas simples. É um pequeno pedaço de papel, então não tenha medo de experimentar. Não tem certo, não tem errado. Podemos repetir quantas vezes a gente quiser. É só um pequeno. Então é só um pequeno pedaço de papel. E cada vez que a gente faz, ele fica diferente. Por exemplo, aqui, outra, eu tinha experimentado antes de compartilhar com vocês. E é como ele fica sempre diferente. A gente pode tentar reproduzir 10 vezes. As 10 telinhas vão ficar todas diferentes. Assim como se vocês forem comparar de vocês com a minha também, certamente estará diferente. Então, este é o Tangle Pokerut. Tá? Eles têm... As formas são abstratas, embora a gente possa enxergar aqui frutinhas, sementinhas, enfim... identificar imagens, o objetivo é ser uma técnica abstrata. E os nomes também são abstratos. Tá? Então, essa foi a prática do Pausa Zen de hoje. Aprendemos e praticamos juntas o Tangle Pokerut. E eu vou virar aqui a tela para a gente se ver e conversar um pouquinho. Podem ir, enquanto eu faço aqui, enquanto eu viro a câmera, vão compartilhando comigo o que vocês acharam. Deixa eu ver aqui. Onde é que vira? Hoje a minha internet ela está bem ruinzinha por aqui. Acho que caiu várias vezes durante a prática. Me contem, conseguiram? Conseguiram acompanhar? Ou ficou muito interrompido? Vou ler com calma agora. Então, este foi o Pokerut, o padrão que nós praticamos hoje. Uma pequena telinha, um pequeno pedacinho de papel. Poucos materiais, poucos minutos para a gente dedicar para o nosso autocuidado, né? Um hobby artístico que também é terapêutico. Então, vou ler aqui os comentários. Diane, good to see you. Janaína, so calming, thank you. Happy to see you here. Kátia, peguei o final. Lindo. Rita, tranquilo. Consegui, linda arte, muito obrigada, obrigada. Um pequeno pedaço de papel com tanto significado. Obrigada. Fica muito lindo. É tão simples, tem uma delicadeza, né? Tem uma delicadeza e um efeito muito, muito bonito. Ah, que bom que vocês conseguiram praticar. Então, que momento gostoso, obrigada. Então, que bom que praticamos juntas. Esse é o Pokerut. Amanhã é o Dia Internacional do Zentangle, o IDOS, International Day of Zentangle. Então, ele é comemorado, é o segundo ano que ele é comemorado, no dia 15 de julho. Essa técnica existe há mais de 20 anos. E tá aí, né? Praticantes do mundo todo experimentando, sentindo os benefícios dessa técnica em todos os continentes. E o nosso papel aqui, a minha meta, é compartilhar cada vez mais que a mensagem e a filosofia do Zentangle toque cada vez mais corações. Eu até me emociono, porque ele me trouxe tantas coisas bonitas, contato com tantas pessoas queridas, cada vez mais pessoas especiais chegando aqui para compartilhar conosco. Então, tô aqui transbordando a emoção e é de verdade e é do coração. Então, espero que todos possam dedicar alguns minutinhos para sentir os benefícios
dessa prática, tá? Cuidar de si. Por que não ter um hobby artístico, um hobby terapêutico que pode se transformar numa bonita filosofia de vida? É o convite que eu faço. Experimente essa bonita técnica. Você não vai se arrepender. Essa nossa comunidade vem crescendo mais e mais aqui no Brasil também. Mais pessoas sendo tocadas pela mensagem dessa técnica. Vamos ver aqui a Ana. Tive um dia tão difícil. Como suas lives são gostosas. Desestressei. Obrigada. Ai, obrigada pela mensagem. Esse é o objetivo. A vida, ela tá bem desafiadora, né? Para todos nós. Então, a luta é diária. Mas que a gente pode e a gente deve ter ferramentas na nossa rotina para recarregar a nossa energia, tá? Então o Zentangle tá aí para nos ajudar a recarregar as nossas energias. Então ficamos por aqui. Amanhã, Dia Internacional do Zentangle, um dia para celebrar essa técnica. E eu venho aqui amanhã compartilhar mais coisas bonitas com vocês. E toda segunda-feira, Pausa Zen, nos encontramos aqui às 19h30. Uma boa semana a todas. Então, começando aí com uma energia recarregada, tá? Beijo, até a próxima Pausa Zen.